E o nosso tema de hoje é como lidar com a impulsividade, né? Hoje nós temos aí o Denison, que é psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental, faz estudos de neuromodulação, estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação magnética transcraniana e eletroconvulsoterapia. Não é isso, Denison? Isso mesmo, Alessandro. Obrigado aí pelo convite. É um tema que eu particularmente gosto bastante de discutir e que, inclusive, ontem eu concluí o módulo lá do pessoal da FACIL, da pós-graduação, justamente sobre transtorno de controle do impulso. E acabou que veio muito a calhar assim, essa live hoje. Joia, joia. É a nossa ideia de ontem, né, e compartilhou com hoje, né, com esse tema, né, que é tão contextualizado no momento atual, que as pessoas ficam sempre perguntando, né, sobre como lidar, né, com os impulsos, né. Estamos, né, nesse contexto diante de uma avaliação, né, de dimensões de avaliação de saúde mental. Mas eu queria antes lembrar a todos vocês que, se possível, vocês puderem marcar o coraçãozinho aqui embaixo para poder o Instagram impulsionar nossa live e poder contribuir para dar acesso a várias outras pessoas, né, durante a nossa live, que vocês pudessem fazer isso, como também o aviãozinho aqui embaixo, que vocês possam marcar outras pessoas para poder conseguir também alcançar as pessoas que vocês gostariam que pudesse, tá? Então, Denison, o que é impulsividade? O que é que você pode começar, né, a contextualizar a gente, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta fundamental para a gente poder falar um pouco de como a impulsividade ela influencia a nossa vida. A gente tem que entender o conceito de impulsividade. Então, a impulsividade é um tipo de comportamento que faz parte da nossa vida. Então, eventualmente, a gente acaba agindo sem pensar, sem planejar muito, e nem sempre isso traz consequências ruins. O problema é que quando essa impulsividade ela passa a ser recorrente, passa a ser mais intensa, e aí começa a trazer prejuízos na nossa funcionalidade, ou algum sofrimento. Então, quando a gente fala um comportamento impulsivo, a gente está querendo falar daquele comportamento onde você simplesmente age sem ter aqueles passos do ato decisório. Então, você tem a intenção, depois você vai ter a deliberação, que é o normal, você começa ali a pensar quais são as vantagens e desvantagens de fazer determinada coisa, você decide fazer e faz. Então, você tem meio que um passo a passo natural que a gente segue desde quando a gente deseja alguma coisa até a gente fazer essa coisa, e que no quadro de impulsividade é meio que há um salto nessas etapas. Você deseja e executa sem pensar ou sem, digamos, planejar aquilo ali. Sim, e desde estudos da saúde mental, né, por isso a importância de visualizar nosso tema, onde classifica 4 dimensões principais, né? A primeira é a cognição. Como é que anda o curso dos nossos pensamentos, né? Se eles estão de forma coerente, se tem sentido início, meio e fim, se está relacionado com a realidade, se tem coerência com a realidade, ou se tem indícios de fantasias. Então, como é que anda os pensamentos, a cognição e até o nível de intelectualidade, isso é avaliado em saúde mental, como também a afetividade no que diz respeito da pessoa identificar as emoções ou sentir as emoções, o quanto que sente e possa envolver-se emocionalmente na interação com as pessoas, o relacionamento, como
a interação e a maneira como se relaciona, interage, estabelece regras de relacionamento, se invade o espaço do outro ou não, e o quanto que problemáticas podem acontecer. Isso também é indício de avaliação de saúde mental, né, Denison? E o quarto indicador de saúde mental, que é controle dos impulsos. Isso. Né? E é interessante como essas coisas, elas se influenciam, né? A gente, por exemplo, observa que pessoas que têm algum grau de comprometimento da cognição, por exemplo, aí a gente pode pensar em pessoas que estão em processo de deterioração cognitiva, como a demência, elas tornam-se mais impulsivas, justamente porque as áreas cerebrais ali que estão responsáveis pelo controle da impulsividade, nosso freio cerebral, elas também têm relação direta com a questão da cognição. De outra forma também, as emoções elas estão diretamente relacionadas à impulsividade. Então a pessoa quando está mais eufórica, animada, ela tende a ficar mais impulsiva. Quando a pessoa está deprimida, já é o contrário. Ela não só fica menos impulsiva, como tem até uma dificuldade de agir em geral. Então realmente as coisas são muito interligadas. Sim, sim. E o quanto que isso influencia também na interação com as pessoas, podendo trazer um certo prejuízo, até na relação familiar também. Isso é indicativo para que possa ser levado em consideração, daí a importância, né, de tudo isso. Destaco também o caso Phineas Gage, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas é um caso clássico aí de bastante importância e relevância em descobertas da neurociência, onde um funcionário de uma fábrica de ferragens e ia construir uma ferrovia, né, onde ele batia um ferro numa determinada área, só que tinha pólvora, né, nessa área. E aí, quando ele bateu, o explosivo, né, atingiu o rosto dele, invadiu, aí o cérebro ele ficou, né, com a ferragem no rosto e foi levado para o hospital, e isso danificou algumas áreas cerebrais, né, principalmente a área frontal também, dos lóbulos, e a princípio, né, foi feito um curativo e não percebeu, né, nenhuma mudança, mas depois de algum tempo ele foi apresentando algumas mudanças de comportamento, e desses comportamentos foi apresentando irritação, mudanças de humor, né, e de alterações de comportamento completamente do que ele era, né? E aí foi visto essas mudanças e o quanto que determinadas áreas do cérebro também influenciavam no comportamento também impulsivo e de relacionamento com as pessoas. Tu lembra desse caso, né, Denison? Ah, sim, é uma descrição bem clássica, que na verdade, na época, acho que, se eu não me engano, no começo do século XX, finalzinho do século XIX, não se sabia muito para que os lobos frontais do cérebro serviam. Assim. E a gente tem uma região muito extensa do córtex, que é digamos assim, a parte mais, onde você tem mais corpos de neurônios assim, no cérebro, o córtex pré-frontal, que é justamente essa região da frente, não se sabe muito para que servia. Depois desse caso, né, do Phineas Gage, que ele ficou meio que sem nenhuma lesão neurológica aparente, mas com mudanças de comportamento e personalidade, inclusive sendo muito mais impulsivo, e eventualmente adequado, começou-se a descobrir que, de fato, essa região podia estar relacionada com isso, com comportamento, com impulsividade. E depois disso, vários outros casos foram descritos e hoje a gente já tem uma certa certeza que, de fato, regiões frontais, principalmente córtex pré-frontal, estão diretamente relacionados ao controle do comportamento, à modulação das emoções e também da questão da impulsividade. Uhum. Exato, exato. Então,
esse caso ele é bem relevante para o nosso estudo e a gente começa a relacionar com as funções executivas também, né, Denison? Então, tem uma relação, né, da impulsividade com as funções executivas, né, que tem relação direta com a nossa capacidade de organização, planejamento, e todas as realizações, memória de trabalho, todas as nossas atividades que a gente realiza tem a ver com as funções executivas. E como é que isso relaciona com a impulsividade? Pois é, isso é também uma relação muito próxima e muito interessante. Quando a gente fala de funções executivas, a gente está falando de vários tipos de, digamos, âmbitos, né, assim, das funções cerebrais, mas principalmente a capacidade de planejamento, ou seja, a função executiva que faz com que você consiga ter intenção de fazer alguma coisa e pensar quais são os passos para aquilo ali, como é que você vai desenvolver toda aquela atividade para conseguir o que você quer. Então, quando a gente está aqui, vamos se preparar para fazer uma live, então, a parte do meu cérebro que está ali em relação às funções executivas, ele começa a funcionar mais, e aí eu consigo pensar o horário, o lugar, como é que eu vou fazer ali com a internet. Então, isso é a questão da capacidade de planejamento. Outra coisa interessante das funções executivas é a flexibilidade cognitiva, que é justamente aquela capacidade que a gente tem de, quando encontra alguma dificuldade, conseguir ali mudar de estratégia. Então, foi o que a gente ficou tentando fazer ontem. Então, a gente começou a live, não deu certo, aí tentou de outro jeito, tentou de outro, tentou de outro, tentou de outro. Isso graças à nossa capacidade de flexibilidade cognitiva. E poderia ter um resultado melhor do que teve ontem, mas em geral é isso que o nosso cérebro faz. Uma pessoa que é impulsiva, ela acaba tendo uma dificuldade no desempenho dessas tarefas. Então, justamente, você pega ali uma pessoa que tem uma tendência a fazer as coisas sem pensar, justamente também porque ela tem uma dificuldade de planejar as coisas. Então, vamos aí pensar numa pessoa que tem compulsão por compras. A pessoa acaba comprando ali sem pensar direito se precisa daquilo, se o orçamento dela cabe aquele tipo de compra, se ela de fato é o momento de fazer a compra. Então ela vê ali o negócio em promoção, ela compra bastante, às vezes sem precisar. Isso também porque ela tem a dificuldade de fazer o planejamento das suas finanças, então a capacidade de executar as coisas de uma forma mais adequada. Tem total relação. Sim, sim. Então, a gente pode dizer que a grande maioria dos transtornos de impulsividade a pessoa pode apresentar um certo déficit na falha, né, um certo déficit na a forma de executar, né, de realizar as atividades. Por isso que é necessário estar atento a toda a habilidade de organização e planejamento, né, para que ela possa se desenvolver melhor. Isso, Alessandro. Inclusive, isso é uma coisa que é demonstrada em estudos de neuroimagem. Então, estudos que você faz mapeamento ali da ativação cerebral, no caso de neuroimagem funcional, percebe-se que pessoas que são mais impulsivas ou que têm algum transtorno da impulsividade, elas têm algumas áreas cerebrais responsáveis tanto pelo controle da impulsividade como pelas funções executivas, elas estão menos ativadas do que o normal. E tem pessoas que não têm problema de impulsividade. Por exemplo, as áreas pré-frontais. Sim, sim. Nos estudos sobre classificação de perda de inibição, porque quando a gente fala de impulsividade, a pessoa perde a inibição, né? Então, a capacidade de frear diante de uma determinada situação. Então, quando a gente está falando de uma perda de inibição, existe uma classificação de estudos que eu achei super interessante, que aí eu queria falar também para vocês, né? E aí Denison pode fazer um link com alguns transtornos que a gente pode encontrar aí diversos estudos, como também, né, relacionar com possíveis medicações, porque a gente também está precisando considerar que a gente está falando de uma questão biológica referente a essas dificuldades, não é? Então, nessa classificação a gente vai ver questões de instabilidade afetiva,
que a pessoa está muito instável emocionalmente, então, ora está bem, ora não está bem, ora está com sintomas tão fortes de instabilidade, onde ela não consegue lidar com tantas emoções de desconforto que às vezes provocam uma dor física, que é quando acontece a automutilação. Então, há uma atitude por impulso, né, também nesses casos, né, quando envolve automutilação, como a gente falou, né. Pois é, bem interessante. Sim. Pode falar, pode falar. Na parte é que você falou dessa questão da instabilidade emocional, da instabilidade emocional, da automutilação, e aí a gente vê que a impulsividade ela pode aparecer nos transtornos mentais de diversas formas, tanto como um sintoma de alguns transtornos mentais, como sendo o transtorno em si. Mas eu acho que você ia complementar essa questão da classificação, né? Sim, sim. A gente tem também a questão da impulsividade quando diz respeito a falhas cognitivas, quando, por exemplo, existem pessoas com realmente um déficit de inteligência, de cognição, um certo retardo nessa questão cognitiva, e aí a tendência muito grande, né, de agir por impulso, e é muito difícil esses casos, né? Eu e Denison, a gente teve um paciente em comum, né? Com esse respeito, e isso é bem complexo de lidar, porque fazer o paciente entender, né, determinadas consequências das atitudes e requer muita técnica para poder agir, e geralmente são técnicas comportamentais, né? Existe também a classificação por deficiência de empatia. Então, quando a pessoa não tem empatia, ou tem um déficit de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela pode agir por impulso também, por não perceber o impacto que causa nos outros. Então, isso é um déficit que gera impulsividade e tem um dano, um prejuízo aí no relacionamento com as pessoas, né? Em si, quando a pessoa tem empatia, gera muita qualidade da relação. Então, do contrário, né, é exatamente isso. E a impulsividade também por agressividade, né? Quando a gente vê aí os explosivos intermitentes, né? Ou as pessoas que brigam muito no trânsito, se irritam fácil, se explode fácil. Então, a capacidade de tolerância à frustração e de irritabilidade é muito alta. Então, requer também recursos de terapia cognitivo-comportamental que possa contribuir nesse sentido, e eu tive alguns pacientes, né, nessa temática, e a gente conseguiu frear muito o comportamento com alguns recursos, né, foi casos bem interessantes. E também tem a classificação de impulsividade pelo desejo, né, que é quando envolve aí a questão de compulsões, né, compulsões por compra, compulsão por sexo, compulsão, né, de algumas ordens, né, relativas a isso. Então, são algumas classificações: instabilidade afetiva, falha cognitiva, deficiência empática, impulsividade agressiva e impulsividade do desejo. Não é isso, Denison? Isso, exatamente. E aí, quando a gente vai pensar nos transtornos do controle dos impulsos, e a classificação que inclusive vem se adaptando e vem mudando com o tempo, dependendo da referência que você utilizar, a gente vai ver que são transtornos onde a principal característica é justamente a atividade de controlar o comportamento, controlar a impulsividade. Então, a gente teria a compulsão por compras, aquela pessoa que acaba comprando por impulso, às vezes até depois se arrepende da compra, ou compra coisas que não precisava, ou até acaba se endividando desnecessariamente. Às vezes esse ato de comprar vem como uma compensação de algum fator
estressor, Sim. algum sentimento negativo. Outro transtorno no controle dos impulsos que é bastante frequente é o que a gente chama tricotilomania, que é o impulso em arrancar cabelos. Então a pessoa começa a arrancar cabelos da cabeça, às vezes da sobrancelha, da barba, enfim, qualquer região do corpo, mas principalmente da cabeça, e que acaba gerando áreas assim, de perda capilar que são perceptíveis. A pessoa fica com buracos assim, no cabelo. E a pessoa, naquele momento, é como se ela tivesse um alívio da tensão, ou até uma sensação, digamos, gratificante quando ela arranca o cabelo. Apesar do resultado estético ser, digamos, desagradável para aquela pessoa, mas o ato em si traz uma certa satisfação. E também pode piorar em momentos que a pessoa está mais estressada, enfim, mais tensa. Existem diversos outros, como o Alessandro citou, o transtorno explosivo intermitente, que é aquela pessoa que tem impulsividade agressiva mais, digamos assim, mais relevante. Então são pessoas que têm, em geral, muita dificuldade de lidar com os estressores do dia a dia, pessoas que têm dificuldade de resolver os problemas quando eles acontecem, e aí vão acumulando aquelas frustrações aos poucos, e em uma hora acabam tendo uma explosão comportamental de raiva, de poder ser agressivo com a pessoa verbal fisicamente, com outras pessoas verbal fisicamente, quebrar as coisas do ambiente. Então, é uma impulsividade, é uma agressividade totalmente não planejada. Então, como a gente fala, impulsiva. E diversos outros quadros. A gente também tem outros transtornos mentais, que a impulsividade é uma característica importante, apesar de não ser o principal, como o transtorno de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa tem uma estabilidade emocional importante ao longo da vida, e tem, em geral, comportamentos impulsivos, uma certa dificuldade de autocontrole, controlar as emoções. Outros transtornos que têm muita impulsividade são os transtornos relacionados às substâncias, às dependências químicas, onde a pessoa tem dificuldade de controlar o impulso por usar droga, e diversos outros também. Dependência tecnológica também, né, Denison? Eles ficam... Isso. É um diagnóstico relativamente novo, né, dependência da tecnologia, da internet, mas a gente percebe que também existe uma característica de dificuldade de autorregulação em relação ao comportamento, um traço de impulsividade. As dependências em si, em geral, as adicções, sejam elas por substâncias ou até por comportamentos, como o jogo patológico, que aquelas pessoas que são viciadas em jogar jogos de azar, né, de aposta, tem um traço de impulsividade muito importante, sem dúvida. Sim, e são casos, né, que tem um fator de estresse que buscam, na maioria, uma forma de compensar, de aliviar esse estresse, né? Isso faz parte dessa dinâmica né, da característica, né? E o quanto que é necessário também procurar ajuda, né? O Denison, e também aparece o quadro de cleptomania também nesses casos, né? Isso. Que é a questão de ir em loja e se camuflar de uma forma de retirar produtos da loja e de roubar, né? Então, são casos aí por impulso, mas que tem uma certa satisfação, um desejo pelo perigo de ser pego, né? Pois é, Alessandro, a cleptomania ainda é um quadro muito subdiagnosticado, então as pessoas acabam procurando pouco tratamento porque se sentem constrangidas em revelar o comportamento. E o que é importante, a cleptomania, que é justamente essa falha em controlar esse impulso de furtar objetos em lojas, enfim, em supermercados, ela tem como objetivo o ato em si. Então a pessoa meio que é viciada naquele prazer em fazer o furto e não necessariamente em ter aquela coisa. Pelo contrário, em geral as coisas que são furtadas são coisas que não têm muito valor financeiro, que a pessoa não precisa, então a pessoa às vezes joga fora, dá para alguém, guarda, às vezes devolve para a loja, porque de fato a pessoa não tem muito interesse no objeto em si. O que leva ela a fazer é aquele prazer no momento de pegar aquela coisa. E é totalmente não planejado, então a pessoa não se programa para fazer isso, a pessoa simplesmente está ali e faz, justamente porque é um comportamento impulsivo e que gera
um sofrimento muito grande para a pessoa, sem dúvida. Sim, sim. E, Denison, tem algumas recomendações de tratamento, né? Tanto a terapia cognitivo-comportamental, como também a psicofarmacologia, né? Tem algumas medicações chaves que possam contribuir nesse tipo de tratamento, o quanto que de consciência o paciente precisa ter para poder aceitar o tratamento e seguir até o fim o tratamento para poder depois estar contando histórias de vitórias, né? Mas é necessário que assuma, né, a realidade, a dificuldade, né, do momento e que possa contar histórias de experiências com isso, né? Todos nós temos dificuldades, né, e é necessário que a família também apoie, né, Denison? Então, tu tens alguma dica de orientação nesse sentido, sobre medicação, para esses casos de pacientes que pudesse contribuir na nossa live? Claro, sem dúvida, Alexandre. Primeiro, a gente sabe que nos transtornos da impulsividade, na maioria deles, o que está ali, primeira linha de tratamento, padrão ouro, que a gente chama, é a psicoterapia. Particularmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, que você vai ter ali a parte cognitiva, onde você vai trabalhar toda a questão de reestruturação cognitiva, trabalhar os pensamentos disfuncionais, fazer com que a pessoa tenha uma percepção diferente em relação aos próprios comportamentos, a próprio treino de habilidades sociais, onde você pode ajudar a pessoa a conseguir lidar melhor com os estressores e não simplesmente procurar uma fuga no comportamento impulsivo. Então, você vai ter essa parte de trabalho cognitivo e a parte comportamental. Às vezes, técnicas de reversão de hábito, onde você vai tentar ensinar a pessoa um outro comportamento que não permita com que ela arranque cabelos. Então, existem várias técnicas nesse sentido. Claro que quando, às vezes, a psicoterapia sozinha não está sendo suficiente, em quadros mais graves, ou que você está precisando da melhora mais rápida, a medicação pode ajudar bastante. Até então, a gente não tem medicações especificamente desenvolvidas para tratar o transtorno da impulsividade. Mas a gente acaba pegando, assim, entre aspas, emprestado medicações que são estudadas, foram lançadas no mercado para tratar outros quadros e que depois mostrarão eficácia em diminuir comportamentos impulsivos. Por exemplo, medicações que atuam em serotonina, que aumentam ali a neurotransmissão serotoninética do cérebro, como inibidores de recaptação de serotonina, que são popularmente chamados antidepressivos, alguns estabilizadores de humor, que também ajudam no controle da impulsividade, antipsicóticos também, que tem são antipsicóticos, mas não são usados só para tratar psicose, são muito usados para tratar outras coisas também, inclusive transtorno da impulsividade. Então, existem diversas medicações que podem ajudar de forma, digamos assim, secundária. A medicação em si, quando a gente está falando de transtorno da impulsividade, ela não costuma ser o tratamento principal, é o tratamento auxiliar. Às vezes, o uso da medicação faz com que a pessoa consiga até aproveitar melhor a psicoterapia ou até executar o que está aprendendo na psicoterapia. Às vezes o quadro está tão intenso que a pessoa não consegue, digamos assim, desenvolver bem as técnicas que está aprendendo no processo terapêutico. E a medicação vai dar essa ajuda a mais. Algumas medicações ajudam a diminuir a fissura, que é aquele desejo intenso em realizar o comportamento, ou no caso da dependência química de consumo de droga. Então, a fissura pode acontecer em casos onde a pessoa, por exemplo, tem um quadro ali de vício em jogo, um jogo patológico, e aí por algum motivo estava tentando parar de jogar, no caso de jogo de aposta, e, enfim, diminuir o seu comportamento, começa a ter um desejo muito intenso de fazer aquilo ali. É fissura, assim como acontece para uma pessoa que usa algum tipo de substância, que está ali na abstinência, está sem usar, ou que diminuiu o uso. As medicações podem ajudar nesse tipo de comportamento também. E acaba diminuindo a chance da pessoa recair no comportamento, quando se trata da fissura. Na terapia cognitivo-comportamental, algumas armadilhas de pensamento, quando eu vou fazer a psicoeducação com alguns pacientes meus, eu percebo que tem muito presente uma armadilha chamada
pensamento dicotômico ou tudo ou nada. Então, é como se tivesse um pensamento radical e que a pessoa enxerga sempre de forma extremista. Ou eu tenho nada, ou eu tenho tudo. E a pessoa não consegue enxergar o meio termo e valorizar também o meio termo. Por isso que é chamado uma armadilha. Então, a pessoa enxerga o resultado final, acha que é muito difícil de alcançar, e aí não suporta fazer os pequenos passos porque não enxerga por conta da armadilha. E aí é necessário que a gente enxergue o meio termo como um processo, né? Então, eu costumo dizer que use mais o gerúndio, processando, fazendo, realizando, construindo, porque é um processo. A gente não precisa nem ficar no extremo do tudo, nem extremo do nada, né? Isso. Então, é uma forma de quebrar a maneira de pensar e de enxergar as situações que interpreta para aliviar também a emoção, porque é muita pressão, muita exigência que está atrelado a isso também, né? Então, são técnicas cognitivas que a gente vai ajudando ao paciente, né, para poder refazer tudo isso. Na terapia, por exemplo, de aceitação e compromisso, tem uma proposta de relação com os valores, de fazer, né, a pessoa acessar os próprios valores e avaliar o que é mais importante, o que é que verdadeiramente importa, do passo a passo que se pode fazer na construção, né, do que se quer alcançar, né, como também a terapia comportamental dialética, que é uma outra perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, extremamente eficaz, como se desenvolvesse habilidades emocionais aos pacientes, né, e são fichas que a gente vai ensinando, as técnicas que a gente vai ensinando, para que a pessoa possa tolerar mais o mal-estar, né? Regular as emoções, como também a eficiência da comunicação, a comunicação efetiva de acordo com o que se pode fazer. Então, são maneiras de se comunicar, são 3 maneiras principais, né, que é o que a gente chama Dear Man, né, o FAST e o GIVE, né, que são maneiras de se comunicar quando está atrelado a um objetivo, quando o que importa é manter a relação e a qualidade da relação, ou quando busca manter o autorrespeito, que necessariamente a pessoa precisa entrar na instabilidade e agir por impulso. Então, desenvolvendo habilidades, a pessoa consegue frear o impulso, né, para poder agir, né? São técnicas e ferramentas que é necessário aprender. Como, por exemplo, uma pergunta. Quando a gente ouve uma pergunta, ou a gente se faz uma pergunta, né, Denison, o nosso cérebro já tende a parar, provocar para que a gente freie aquilo, né? E a gente é provocado para parar para pensar antes de fazer. Então, fazer perguntas para si mesmo, do tipo, eu realmente preciso disso? Isso já automaticamente nos ajuda a frear para poder seguir em frente de uma outra maneira, né? E isso é bastante importante, são ferramentas, técnicas que a terapia cognitivo-comportamental, dentro das suas perspectivas, né? Como eu falei aqui, é de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, elas são extremamente relevantes, né, para contribuir, seja no freio do impulso, como também na instabilidade emocional, né, de forma eficiente, né, tem trazido resultados aí em pesquisas. Isso, eu lembrei de um caso assim interessante, na verdade alguns casos onde você tem essa questão do pensamento dicotômico do tudo ou nada.
Isso acontece muito em Sim, pacientes com transtorno da impulsividade, por exemplo, que a gente pode citar, é uma paciente que tenha transtorno de compulsão alimentar. Então, ela tem episódios onde ela come descontroladamente, em geral, como ela está muito cheia, e meio que perde o controle ali sobre o que está comendo. Então, ela passa a comer de forma impulsiva, e pode até chegar a ganhar peso, ter problemas físicos por causa disso. E aí tem muito essa questão do pensamento dicotômico. Como assim? A paciente está ali no tratamento, está se esforçando, e aí de repente compra um bolo, come 2 fatias de bolo, aí pensa, pronto, já recaí no comportamento. Já estou comendo 2 fatias, agora eu vou comer o bolo inteiro. Então aquela coisa de tudo ou nada. Ou ela está seguindo ali à risca o tratamento, ou se ela tem pequenas falhas, ela já pensa que colocou tudo a perder e, como diz, né, enfia o pé na jaca. Dizer isso. é verdade. A gente teve uma pergunta há um tempinho atrás, perguntando a relação de impulsividade com ansiedade. Isso. É bastante interessante essa pergunta, que a gente sabe que quando a gente está trabalhando com saúde mental, a associação entre transtornos ou quadros diferentes, ela é mais a regra do que a exceção. Então, a pessoa pode ter um quadro de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, que é justamente aquele quadro da pessoa está a maior parte do tempo preocupada, tem dificuldade de relaxar, vai deitar para dormir e não consegue pegar no sono, fica tendo pensamentos excessivos em relação a o que vai acontecer amanhã, depois, tem aquele pensamento que tende a ser mais pessimista, e pensamentos catastróficos também que a gente chama. É muito comum que essa pessoa também possa ter um quadro de impulsividade associado. Então, a gente pode pensar em uma pessoa que tem compulsão alimentar periódica, que é um transtorno alimentar, mas que caracterizado pela impulsividade principalmente, mais um transtorno de ansiedade generalizada. E aí uma coisa meio que acaba influenciando na outra bastante. Porque à medida que a pessoa fica mais ansiosa, ela tende a ter mais episódios de compulsão alimentar. E quando ela tem mais episódios de compulsão alimentar, acaba ficando mais ansiosa. Então a coisa acaba alimentando outra. Assim como outras comorbidades, como quadros de humor, tipo depressão, tem quadro de compulsão por compras, que é uma associação relativamente frequente. Quando a pessoa está mais deprimida, aquele comportamento de compulsão por compras, ele se intensifica, que é meio como se a pessoa tentasse buscar ali uma compensação dos sintomas depressivos. Sim. E a ansiedade, ela pode estar associada ao estresse, né? E aí eu lembro que o estresse, ele não anda junto da adaptação. Então, ou a pessoa se adapta, ou a pessoa fica com estresse. Então, a gente precisa avaliar esses fatores, né, no que está em torno da situação, para que a gente possa avaliar de que forma isso está acontecendo, podendo gerar um momento de fissura. E nos estudos de dependência química, e quando isso acontece, a gente vê que existem 3 tipos de fissura, né? A fissura cognitiva, quando vem em forma de pensamento, né? A, aquele bata me chamando e fica lembrando disso, né? As lembranças, né? A fissura pode acontecer de forma afetiva, quando ele se sente nervoso, ansioso, e a fissura também que pode acontecer de forma somática, quando tem uma questão psicossomática, quando vem uma dor no estômago, quando vem um calafrio, quando vem uma dor de cabeça, que pode ser parte de um momento de abstinência ou não, mas faz parte da fissura. Então, verificar quando essa ansiedade ela faz parte de um momento de fissura ou não, seja pela ocasião, pela circunstância, que aí pode acontecer, como também de que forma esse pensamento catastrófico que está acontecendo está relacionado à impulsividade ou pode gerar uma impulsividade depois. Né? Teve uma pessoa, Denison, também, teve uma pessoa, Denison, que comentou também, perguntando como ajudar um namorado que tem autismo, porque o namorado tem comportamentos impulsivos e ela ficou se perguntando como ajudar ele
diante de atitudes impulsivas, né? Na característica da dificuldade dele, que envolve o desenvolvimento global aí, né? Como poder ajudar, né? Tem alguns recursos, né, de tratamento médico para isso, que a gente pudesse dar essa dica para ele, para ela, no Pois é, caso. Alessandra. O transtorno do espectro autista, que é o termo que a gente tem usado mais, ele envolve principalmente alterações ali na linguagem e no contato social. Então, são pessoas que têm uma dificuldade maior do que o normal de estabelecer vínculos sociais, de usar a linguagem de uma forma funcional, na comunicação. E também pode ter algumas alterações de comportamento, como comportamentos repetitivos, estereotipias, que são aqueles movimentos meio assim, sem função exata, pelo menos para o observador, alguns interesses restritos. Então, tem algumas características. Dentro das características de comportamento, pode estar a impulsividade também, apesar de não ser necessariamente um sintoma do transtorno espectro autista, mas é uma das características. Claro que para a gente poder dizer assim, como ajudar uma pessoa em específico, a gente tem que analisar o caso com um pouco mais de detalhe e aprofundamento. Mas eu Claro. acho que, na dúvida, né, é importantíssimo que a pessoa procure uma orientação com um psicólogo, psiquiatra, para ver ali qual seria a melhor estratégia para aquela pessoa. Se é o caso de implementar estratégias comportamentais, estratégias cognitivas, ou se de repente a benefício de usar algum tipo de medicação. Eu acho que às vezes é difícil a gente lidar com um problema assim, sem suporte de pessoas que de fato entendem daquilo ali. De pessoas que já têm experiência em lidar com aquilo. Às vezes a gente acha que está fazendo algo para ajudar e acaba não ajudando tanto. Acaba eventualmente até reforçando comportamentos que não são funcionais, digamos assim. Uhum. Isso. É importante também classificar o tipo de ajuda, né? Porque se envolve uma atitude que pode recorrer a algum risco de doença ou saúde ou vida, aí tem que ter uma atitude rápida e urgente, né? De preferência comportamental que possa intervir ali. Mas se não tem um dano, fazer do momento também experiência de aprendizado para ele, né? Então, que ele possa também rever o próprio comportamento, e dando dados de realidade do que aconteceu, como foi, baseado em evidências, para que ele possa compreender o que aconteceu, a intensidade de como foi, para poder ele ter essa proporção mental no entendimento dessa interação, porque já que ele está envolvido num relacionamento, isso é extremamente saudável e é bom para ele, né? Que nem sempre é tão comum se ele tá namorando, então é uma coisa boa, né? Que ele está se envolvendo no relacionamento, né? Isso, sem dúvida. Isso. Então, tem diversos casos que a gente poderia trazer, né, Denison? Tu tens alguma curiosidade que pudesse complementar para a nossa live? Sim. Quando a gente está falando de impulsividade, a gente está falando de muita coisa. Então, algumas pessoas, elas têm um traço de personalidade mais impulsivo, que isso não necessariamente é um transtorno mental. Isso sempre depende do quanto aquele comportamento ele é recorrente, intenso e que causa prejuízo na funcionalidade ou sofrimento da pessoa. Então, esse é o critério que a gente utiliza para saber ali, de fato, se aquele comportamento é saudável, ou é normal ou não. Então, o que é bem curioso também é que às vezes uma pessoa que é muito impulsiva, ela pode manifestar vários sintomas impulsivos diferentes ao mesmo tempo ou em momentos diferentes da vida. Então é comum a gente ter pessoas tipo assim, com transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de personalidade com instabilidade emocional, mas que também tende a ter essa característica de impulsividade, e essa pessoa também tem um uso abusivo de substâncias, ou essa pessoa também tem ali uma compulsão por compras, ou compulsão alimentar. E por falar em compulsão alimentar, alguns transtornos alimentares também têm essa característica de impulsividade como central,
por exemplo, a própria compulsão alimentar e a bulimia nervosa, que são aquelas pessoas que têm um receio de ganhar peso e aí tendem a ter comportamento de comer muito, de comer compulsivamente e depois usar o método purgativo para tentar, de alguma forma, compensar aquela ingesta de comida exagerada, induzindo vômito, usando medicações diuréticas, laxantes, fazendo exercícios físicos exagerados. Também são pessoas bastante impulsivas. Então, o problema, ele às vezes é muito mais complexo do que ele parece, porque ele envolve vários aspectos assim, da vida da pessoa. Sim. A bulimia é um exemplo da ansiedade com a impulsividade, né? Porque, de alguma forma, parece um medo de engordar, né? E aí provoca o vômito ou excessos de atividade física na academia, por exemplo, que é uma outra maneira de perder o peso de forma frenética, intensiva. Então, pode acontecer isso também, né? Isso. Outro transtorno que a gente pode citar aqui, que também, assim como outros que a gente já falou, é um transtorno que tem a impulsividade como característica importante, apesar de não ser classificado como um transtorno da impulsividade, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ele envolve dois grupos sintomáticos, um que é a desatenção e outro que é hiperatividade mais impulsividade. Uhum. Algumas pessoas são mais desatentas e outras pessoas são mais impulsivas e hiperativas. Mas, em geral, tem um pouquinho dos dois. Isso pode acontecer muito cedo na vida. Então, o TDAH, em geral, inicia antes dos 12 anos de idade. Então, a criança já pode manifestar ali comportamento mais impulsivo, eventualmente ter dificuldade de esperar a sua vez, de ter comportamentos assim, de, às vezes, falar muito, de responder ali as coisas antes que a pessoa complete a pergunta, de eventualmente ter crises de agressividade, dificuldade de controlar a raiva, assumir comportamentos de risco, que isso pode perdurar até para a idade adulta se não for tratado adequadamente. Sim, sim. Então, o manejo da raiva nesses casos, por exemplo, o explosivo, ele precisa avaliar como também está resolvendo problemas, né? Então, se existe uma raiva, é necessário avaliar o que está ativando essa raiva, porque, de alguma maneira, é necessário que a gente avalie qual é o pensamento que está ativando qual emoção, né, para poder perceber a configuração disso. Então, se está atrelado à raiva, de alguma maneira a pessoa se sente prejudicada. Mas será mesmo que está sendo prejudicada? Por isso que a gente é necessário avaliar, né? Porque, por exemplo, no trânsito, o trânsito é engarrafamento. Todo mundo já sabe disso, né? O trânsito é o que é. A gente não vai mudar. Uhum. Né? Então, escolhemos ficar numa cidade que tem um contexto. A gente pode reclamar, é uma coisa. Né? Eu também reclamo do trânsito. Mas a ponto de explodir, de xingar o outro motorista e baixar o vidro e tudo mais, é um outro comportamento. A gente vai avaliando o grau de dimensão e o grau de desconforto emocional que tem isso. Né? Olha, Denison, quem está presente? Denis Lapenda, ó. Grande Denis, meu amigo. E tantas outras pessoas presentes na nossa live, Denison. Muito legal, a participação de todos. Muito bom. Ivalda Marinho, que vai estar comigo ainda esse mês em outra live, né? Elidia, que acabou de sair do curso Treino de Paz na plataforma Super Academy, já entrou aqui, né? E tantas outras Diego pessoas queridas. É meu colega de curso, grande amigo, Diego. Ó, Diego, que bom, Diego, que você está por aqui também. Eu vi também Ângela Mello, querida e parceira. Então, Denison, a gente poderia falar também do nosso workshop, né?
Então, o workshop que eu e Denison vamos estar conduzindo sobre transtornos da impulsividade está agendado para o dia 15 de agosto, no formato online, na plataforma Super Academy. Em breve a gente vai estar colocando aí a divulgação, né? Sejam todos bem-vindos para conhecer um pouco mais, desde medicações utilizadas, como técnicas da terapia cognitivo-comportamental, diante de vários transtornos aí, do que é que eles têm em comum e o que é que a gente pode intervir de forma breve, específica, para cada contexto, né? Então, dá uma palhinha aí, Denison, sobre o que a gente vai ver no Pois é, na tua parte. Antônio, nosso workshop, né, ano passado a gente teve essa ideia e desenvolveu ao longo aí, acho que foi um sábado inteiro, foi presencial, né, enfim, a gente não tem esse contexto do Covid ainda, e foi muito bacana, assim, a gente teve bastante participação, a gente conseguiu aprofundar bastante sobre transtornos da impulsividade, a gente falou sobre a neurobiologia, sobre a classificação, o diagnóstico, as técnicas de psicoterapia para transtorno da impulsividade, discutimos a parte de psicofarmacologia, que as pessoas gostam assim, muito de conversar e sempre trazem muitas dúvidas. E até a gente também teve espaço para discutir casos. A gente tenta ilustrar as aulas com nossos casos do dia a dia que a gente atende, e também discutir aqueles casos que os alunos trazem. Assim, às vezes o caso está com mais dificuldade. Então foi muito bacana essa experiência, e esse ano a gente tem assim, essa experiência nova que é fazer por vídeo, fazer online, que eu acho que vai ser bem legal também. Acho que vale bastante a pena. Tivemos essa primeira turma, né? E agora a segunda turma, dia 15 de agosto, online pela plataforma da Super Psicologia. Vamos ter outras lives com alguns temas que a gente citou aqui. Eu queria falar para vocês. Vamos falar sobre borderline com o psiquiatra Hugo Martins, no dia 27 de julho, tá? Para quem também tiver curiosidade. E sexta-feira vamos falar sobre masculinidade e saúde mental. Amanhã é dia do homem, né, Denison? Ah, é. E Como as pessoas sexta-feira. dizem aquela brincadeira, né? Que é o dia de todos os santos, né? Ah. Pois é, e sexta-feira vamos estar falando um pouco sobre isso. Tem um termo também, né, que ficou pejorativo, né, sobre esse tema, e vamos estar falando sobre isso. Mas a impulsividade é um tema relevante e a gente pode pensar nesse contexto diante de um... Imagina a gente num barco, o mar ele pode estar calmo e está tudo bem, mas quando o mar está revolto, e a gente precisa olhar de alguma forma para algo que nos ajude, nos acalme. E as pessoas da nossa rede de apoio vai ser esse apoio também, né? Mas o que pode ser o nosso farol, né? Que é aquela luz que nos norteia, que possa nos ajudar, seja diante de uma situação difícil, né, como um mar revolto que a gente possa estar, seja em diferente contexto que a gente esteja, são os nossos valores. Aquilo que nos norteia, aquilo que nós queremos para a nossa vida, e nós buscando a pessoa que nós queremos ser, isso nos torna valiosos. Então, que a gente possa continuar buscando a nossa vida valiosa, nossos valores, mesmo diante das dificuldades, né? No lidar com a impulsividade, né? E no lidar com pessoas que têm dificuldades com impulsividade, para que elas também possam também ter o nosso apoio, que a gente possa ter a paciência, entendendo que tanto é uma questão psicológica, comportamental, como também biológica, né, Denison? Isso, sem dúvida. Acho que não dá pra gente dissociar essa coisa do biológico e do psicológico, porque é tudo uma coisa só, né? A gente sabe que nossos comportamentos estão diretamente relacionados
ao funcionamento do nosso cérebro e vice-versa, né? O nosso meio, nosso ambiente, nossas experiências também moldam o nosso funcionamento cerebral de alguma forma. Então as coisas estão diretamente interligadas, sem dúvida. Então eu quero agradecer a todos os participantes da nossa live. Estamos chegando ao final. Então, forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Peço que vocês comentem também na nossa live. Vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Denison, vamos fazer uma pose para foto e as pessoas compartilharem. Claro. Já foi. Joia, foi. E aí a gente pode pegar lá no IGTV. Muito obrigado pela participação. Acho que foi muito bacana. Apesar do sufoco de ontem, eu acho que valeu a pena, né? Assim, valeu. Insistir na ideia. É isso aí. Vamos em frente, a Supere sempre do lado de vocês. Tem aí o IMON, né? O Instituto de Denison, que vocês possam também seguir lá e compartilhar, né, de várias formas, né, e poder aprender junto conosco, tá bom? Um forte abraço. Obrigado, Denison. Sigamos em frente. Até mais, até nosso workshop. Tchau, pessoal. Joia. Tchau. Tchau.